Há algumas semanas saíram algumas matérias e alguns reportes dizendo que a Apple TV Plus vem perdendo US$ 1 bilhão por ano. Mas o que isso quer dizer efetivamente, né? Será que essas plataformas de streaming vão acabar mais cedo do que a gente imaginava? Como já falei algumas vezes aqui nesse canal, para mim, a principal experiência, como já falei algumas vezes aqui nesse canal, né? Para mim, a experiência mais completa para assistir a um filme pela primeira vez é indo ao cinema. Nada se compara a isso, mas você tem que entender que os streamings têm sim uma importância para a indústria cinematográfica. Muito pela sua alta variabilidade, por sua alta quantidade de conteúdo, mas não só por isso, mas pela sua acessibilidade. Hoje em dia é muito mais barato você assinar a mensalidade na Netflix do que ir ao cinema toda semana. A gente tem que entender que o preço do cinema sobe mais ou menos 3% ao ano. E isso não é só dos tickets, tá? Isso também é de pipoca, refrigerante e outros itens. O que se torna um grande empecilho por si só para pessoas que não têm uma qualidade financeira tão alta de ir ao cinema todas as semanas e ver um filme toda hora. E assim, elas acabam optando por ficar em suas casas e assistindo a sua plataforma de streaming favorita. Do fato que essas plataformas de streaming conseguiram se estabelecer durante a pandemia como um meio de distribuição muito sólido para alguns estúdios, levando um grande aumento em suas assinaturas. Então, após todas essas mudanças, óbvio que era sintomático que iam acontecer várias mudanças na indústria cinematográfica. Mas como já explorei isso com vocês antes, não quer dizer que as salas de cinema vão acabar. Apenas que a forma como elas têm que ser vendidas tem que mudar. Essa experiência tem que ser vendida de uma forma diferente em seu marketing e em seus filmes que passam nas salas. As mudanças sempre aconteceram no mundo do cinema, tá? Não adianta a gente ficar desesperado falando que as salas de cinema vão acabar. Como, por exemplo, na década de 50, com o advento da televisão, vários estúdios ficaram com muito medo desse nova forma de assistir um filme acabar com as salas de cinema. E os filmes estavam todos sendo lançados justamente em 4x3 para que eles pudessem caber em uma caixinha da televisão da sua casa. E o que aconteceu? Para eles conseguirem se diferenciar um pouco da experiência de você ver o filme na sua casa, foi criada uma das formas de cinema que acontece até hoje, que é o VistaVision, que é gravar o cinema em ultra-wide, né? Ela é um pouco mais aberta, que é a forma que a gente vê até hoje. Então isso fez com que as pessoas fossem muito mais ao cinema do que estavam indo por conta das televisões. A forma sempre deve ser atualizada, sempre deve ser reestruturada. Isso não é novidade. Quando a gente fala dos streamings novamente, eles têm um papel hoje que eu acho que é muito importante, que é fazer com que os jovens e as pessoas que estão começando a gostar de cinema se apaixonem pela sétima arte e virem cinéfilos. Porque nunca foi tão fácil de ver filmes antigos, bons, né, de filmes da década de 50, 60, 70, como é hoje em dia, por conta dos streamings. Então essa galera nova que tá chegando aí, vai lá, vai pesquisar pau, vai achar. É muito diferente de quando eu era moleque, quando eu tinha 10 anos de idade, que eu tinha até um Blockbuster ou até algum lugar, achar o filme e ver se realmente tinha na locadora que a minha cidade tinha. É muito diferente hoje em dia. E não só para isso, mas também para o cinema internacional. O cinema internacional vem sendo muito bem valorizado nos últimos anos por conta do streaming, porque o streaming facilita que outras culturas e outros países assistam esses filmes. E séries também, né? Como por exemplo aconteceu com Dark, Round Six, La Casa de Papel. Novos diretores, novos filmmakers também conseguem fazer com que o seu filme novo seja assistido com mais facilidade do que seria no cinema. Quando eles colocam no streaming, ele vai ter muito mais alcance e muito mais pessoas assistindo. Portanto, as suas chances de sucesso, caso o filme seja bom, né, é muito maior. Mas não só esses novos diretores conseguem levantar o seu projeto dos sonhos por conta dos streamings, né? A gente tem grandes diretores como, por exemplo, Ridley Scott com Napoleão e Martin Scorsese com Assassino da Lua das Flores, que tiveram dificuldades de levantar esse projeto por conta do custo e do risco que é. A Apple TV Plus foi lá e forneceu a grana para eles conseguirem fazer o seu projeto dos sonhos. Mas também pode ser algo muito bom para eles, porque se esse filme, por exemplo, Assassino da Lua das Flores, que teve um ótimo percurso, né, durante a época de premiações e no Oscar, fez um baita sucesso, atraiu com certeza muitos assinantes para a Apple TV Plus, para muitas pessoas acabarem assistindo esse filme. Mas o que faz com que a Apple perca tanto dinheiro anualmente com a sua plataforma de streaming? A gente sabe que a indústria cinematográfica é uma das mais caras do mundo. E como disse, esses filmes, por exemplo, que eles estão produzindo agora, não são nem um pouco baratos. E a Apple não está economizando nem um pouco para fazer eles. Além disso, quando a gente compara números de assinantes, a Apple
tem 40 milhões de assinantes, mais ou menos, ao redor do mundo, enquanto a Netflix tem mais de 300 milhões. E isso não se dá apenas pelo tempo de existência dessas plataformas, tá? Mas se deve também, principalmente, pela estratégia que é completamente diferente uma da outra. A Netflix escolheu, no seu início, se apoiar muito mais em conteúdos já existentes, conteúdos já muito renomados pela mídia, né? Como, por exemplo, Breaking Bad e Lost no mundo das séries. E no mundo dos filmes, como, por exemplo, obras como Star Wars, várias comédias românticas. E isso permitiu, com esse estofo que ela já tinha, ir criando produções dela mesma, tanto no mundo das séries quanto em filmes, como por exemplo Stranger Things e Bird Box. E durante muito tempo a Netflix fez só isso, e agora eles vão diminuindo a quantidade de filmes antigos que eles compram o direito para investir mais em produções próprias, assim já tendo o estofo. Óbvio que alguns assinantes não gostaram disso, mas a grande maioria nem percebeu essa diferença e continuou deixando a sua assinatura por lá. Que é algo que não aconteceu com a Apple TV Plus lá no começo. Por quê? A Apple TV Plus, em seu início, ela preferiu focar apenas em produções originais. Ela simplesmente não comprou direitos a filmes antigos. Ela apenas ficou lá com suas produções originais, como por exemplo com Ted Lasso e Silo lá no começo. Só que quando a temporada dessas séries que são muito boas acabavam, as pessoas paravam de assinar, algo que não acontecia com a Netflix lá atrás. Então você não tinha assinatura recorrente. E isso faz com que o estúdio, a empresa tenha muito prejuízo. Mas agora, depois de 2 anos já bem estabelecida, a Apple TV Plus vem lançando coisas incríveis em sua plataforma e agora já ganharam mais estofo, como por exemplo com Ruptura e outras séries que vieram aí que são muito boas. Mas ainda no mundo do cinema, dos filmes, a Apple vem patinando bastante, tanto na qualidade deles quanto na sua estratégia de lançamento que ainda não parece ser muito clara. A Apple TV Plus está tentando algo que é muito diferente da Netflix, que é valorizar muito mais a qualidade do que a quantidade, algo que a HBO fazia lá no início. Mas ainda assim, essas apostas que eles andam fazendo no cinema andam patinando, como falei, muito pela sua estratégia de lançamento. Atualmente eles apostam que se você lançar aquele filme durante uma semaninha no cinema e logo depois jogar por streaming, que ele vai fazer sucesso. E eu discordo muito. Por que disso? Eu acredito que se você lança aquele filme por apenas uma semana, 2 semanas no cinema e tira ele, não dá tempo de você criar um hype, não dá tempo de você criar o FOMO das pessoas assistirem aquele filme depois dos streamings. Se você deixa ele por mais tempo no cinema e demora um pouquinho para lançar nos streamings, quando é lançado, as pessoas vão assinar a sua plataforma apenas para assistir aquele filme e vão ver o tanto de conteúdo que você tem lá disponível. Os streamings precisam entender que eles devem servir ao cinema e não ao contrário. Eles precisam ser plataformas que ajudem os filmes a ganharem lastro, a se tornarem filmes que são muito reassistíveis, que as pessoas vão assinar essa plataforma apenas para assistir aquele filme que elas viram no cinema. Mas não só isso, como falei também, ajudar novos filmmakers, ajudar novos entrantes no cinema a conseguirem produzir os seus filmes e colocar para um monte de gente ver, para depois eles conseguirem lançar filmes nas salas de cinema, né? A gente precisa ter um mundo, na minha opinião, que seja equilibrado, tanto as salas de cinema quanto o mundo dos streams, cada um com o seu papel. Porque, na minha opinião, o cinema ele não vai acontecer apenas nas grandes salas escuras. A sétima arte é tão poderosa, essa forma de arte é tão poderosa, que se você vê na sua tela de celular, talvez você consiga ser impactado também. Mas nada tira o poder que a sala de cinema tem.